Autárquicas 2017, Concelho de Vila Nova de Cerveira. Ouça todos os dias, com exceção dos domingos, às 11 e às 17 horas. Entrevistas ao primeiro candidato às Assembleias e Uniões de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Conosco, Autárquicas 2017, aqui na rádio, às 11 e às 17 horas. Em destaque, a freguesia de Sopo. Entrevistas conduzidas por Rui Vaz Carpinteira. Luís Araújo é o candidato por independentes por Sopo para a freguesia, exatamente, de Sopo. Luís Araújo é o meu convidado hoje. Quem é Luís Araújo? Bem, meu nome é Luís Araújo, como o Rui bem disse. Eu tenho 48 anos. Pertenço à atual Junta de Freguesia de Sopo. Neste momento pertenço aos 11% de desempregados que faz parte do Instituto Nacional de Estatística. Estou desempregado e pronto, é a minha pessoa no fundo, não é? Muito mais não haverá de dizer. Luís Araújo já está na Junta de Freguesia de Sopo há alguns anos e assume pela primeira vez candidatura Presidente de Junta. Qual a razão, Luís? Sim, é verdade. Eu sou um dos fundadores do movimento independente Todos por Sopo, que surgiu há 8 anos. Só em curiosidade, este movimento foi o primeiro movimento independente a ganhar uma junta de freguesia. Na altura justificou-se esta candidatura pelo sentir da população, pensando que pensava na altura a população e pensávamos nós que haveria um número razoável de projetos que estavam por concretizar e demos prioridade nesses projetos, entre o grande número de projetos, demos prioridade sempre às acessibilidades e ao problema que existia na freguesia, que hoje ainda não está totalmente ultrapassado, mas que existia na freguesia, que era o acesso a um carro de bombeiros ou a uma ambulância. Isso tem sido praticamente o que nos tem ocupado e que tem levado a maior parte da fatia dos recursos da freguesia para este tipo de vias, não é? Porque são vias que já estavam projetadas há muito tempo, mas que nunca tinham sido realizadas por diversos motivos. Isto nós também temos que entender um pouco que o nosso movimento foi bastante aglutinador e reuniu muitas vontades, daí nós também termos conseguido fazer este tipo de projetos a que nos propusemos, não é? Porque todos nós sabemos, nestes meios pequenos, hoje 1 metro de terreno não tem o significado que tinha há 10 ou 15 anos atrás, não é? As pessoas estavam mais ligadas à terra, tinham mais cuidado com o seu quintal e era muito mais difícil alargar qualquer tipo de caminho, não é? Hoje não, hoje as freguesias estão praticamente certificadas e torna-se um trabalho menos difícil. É certo que reverte sempre alguma dificuldade, não é? E reverte, acima de tudo, um custo enormíssimo, não é? Por isso é que eles também, a maior parte deles, estavam por se realizar. É justamente isso. Exatamente. Luís Araújo, a entrevista com Luís Araújo será sempre diferente das outras, porque é o único candidato à freguesia de Sopo. E vamos até começar por aqui, Luís. Sendo tu de Sopo e um homem da terra e conheces toda a gente em Sopo, porque é que achas que em Sopo só és tu candidato a presidente? Obviamente tens a tua equipa, mas porque é que só será a tua lista a apresentar-se? De facto, isso é uma boa pergunta. Eu acho que isso que em democracia não deve ser, isto deve ser mesmo uma exceção, não deve ser uma regra, não é? As pessoas devem ter liberdade de escolha, é para isso que existem os diferentes partidos, os diferentes movimentos.
não sei, não me perguntes porque é que só sou eu o candidato, porque não faço a mínima ideia. O que é certo é que até ao último momento eu sempre tive na esperança de que iria surgir outra lista. O facto é que não aconteceu e... O termo é interessante, tiveste a esperança. Exatamente. Foram surgindo aqui e ali um ou outro nome, também por contacto que eu tinha com as pessoas, como tu acabaste de dizer, eu nasci e fui criado na freguesia de Sopo, as pessoas têm por mim uma grande afinidade, também não nego isso, e as pessoas naturalmente que aqui e ali iam falando comigo, iam dizer, fulano tal veio falar comigo, aquele veio falar comigo, mas eu estava descansado, meu filho, que eu não vou. Naturalmente que isso também, eu acho que isso que não deveria ter acontecido, porque eu acho que em Sopo existe muito boa gente que poderia ser candidato à junta de freguesia e a experiência que eu tenho, principalmente pelo primeiro mandato em que nós tivemos na junta, é que uma oposição forte é muito importante para a freguesia e no primeiro mandato que nós tivemos na junta de freguesia, de facto, os membros sempre colaborou, tanto no anterior mandato como neste, sempre colaboraram connosco, mas era gente muito ativa e é assim que deve ser. As pessoas devem se preocupar com a freguesia, porque nós não somos donos da verdade, nem sabemos tudo, nem não sabemos nada. As coisas são assim mesmo, nós não vemos tudo e as pessoas têm que se preocupar com a freguesia. Por dizer que é uma entrevista diferente das outras, porque aqui se pode falar dos projetos que fizeste enquanto elemento de junta, mas sobretudo, Luís, aqueles que não fizeste e que queres fazer neste mandato que vem. Prontos, eu trouxe aqui o nosso manifesto de há 4 anos, que tinha como título Continuar a trabalhar com dedicação e responsabilidade, e só para as pessoas terem uma ideia, isto em termos de acessibilidade, nós tínhamos 4 ou 5 grandes projetos, entre os quais se destacava a conclusão do caminho de Val das Donas, a repavimentação da estrada municipal 517 Senhor da Agonia Criás, o projeto e alargamento do caminho da Bolsa, o alargamento e pavimentação da Quelha do Salvador, o alargamento e pavimentação do caminho dos Curros. Destes 5 projetos que nós tínhamos no nosso leque de propostas, o que diz respeito ao caminho de Val das Donas está concluído, a repavimentação da estrada municipal 517 Senhor da Agonia Criás está concluído, o projeto de alargamento do caminho da Bolsa está concluído, o alargamento e pavimentação da Quelha do Salvador, o alargamento está feito, a pavimentação e os muros de suporte de terra contamos que estejam concluídos até ao final deste mandato, ou seja, até ao final do mês de setembro, e o alargamento e pavimentação do caminho dos Curros está concluído uma fase, ou seja, falta só o alargamento e a pavimentação de uma da parte deste caminho. Por isso, podemos ver que nestas obras todas existe um grau de cumprimento acima de 90%, não é? Em relação ao que eram os outros projetos que nós tínhamos apresentado para a freguesia, isto naturalmente quando se mexe, quando se gasta dinheiro numa infraestrutura, em que a infraestrutura, como eu referi há pouco, já dela era muito onerosa, muito custosa, o dinheiro não sobra para tudo, nem chega para tudo. Aí tem sido castigado outro tipo de setores e alguns lugares da freguesia, em particular o lugar de France, que tem sido que tem estado um pouco em que as obras não se têm feito notar tanto. Isto também se deve... E as pessoas de França não vos chegam com esses problemas? Sim. Isto, o povo, naturalmente, sabe isso tão bem como eu, que manifesta sempre a sua opinião e é assim que deve ser, não é? Toda a gente tem que ter a noção de que nós fomos eleitos para ouvir o povo e para servir o povo. Naturalmente que há muita gente que me diz coisas que eu não gosto de ouvir, mas isso é assim na vida, não é? Assim na vida, é assim em todo lado. Quer dizer que, neste momento, quem nos estiver a ouvir naturalmente em França, vai ficar com a esperança que desta vez o Luís e a sua equipa vai ter mais atenção. Sim, vai porque neste momento nós, em termos do que é acessibilidades, aquilo que nos levou a maior fatia de dinheiro, como eu já referi, praticamente só temos aqui 1 ou 2 projetos que iremos dar cumprimento e que nos vão desviar aquilo que está
que terá cabimento orçamental no próximo mandato. E isso já em forma de projeto, posso adiantar daquilo que temos previsto no próximo mandato, que será o alargamento do caminho de Trás do Outeiro e que será esta segunda fase do alargamento do caminho dos Curros. Isto, o nosso princípio é sempre igual, o carro prioritário, a ambulância ou um carro dos bombeiros chegar nem que seja a uma única casa. A pessoa, mesmo que mora no lugar uma única casa, essa pessoa tem tanto direito como o lugar onde moram 20 ou 30. Sempre foi este o nosso princípio. Enquanto o lugar não estiver servido, não há descanso. Depois de estar servido, parte-se para outras coisas, parte-se para o embelezamento da freguesia, para tudo que é a recuperação do património arquitetónico que nós temos na freguesia, que é imenso, porque felizmente ao longo de décadas e de séculos tivemos gente que sempre tentou fazer pela freguesia o melhor e sempre tentou nos deixar a sua marca, como foi o caso do benemérito Manuel José Lebrão e como foi o caso de outras pessoas que nos deixaram grande património que podemos nos orgulhar dele e podemos e que serve como de referência a nível nacional, não é? O que será também, naturalmente, uma vertente para o turismo, ou recepção de turismo em Sopo, não é? Sim. Luís Araújo, mas agora podes naturalmente vincar aqui algumas das obras que pretendes realizar no próximo mandato. Sim, nós o que é em termos de... Nós dividimos sempre o nosso manifesto eleitoral em 6 grandes rúbricas, que são acessibilidades, infraestruturas e equipamentos, educação e formação, inclusão social, apoio aos idosos e à natalidade, ambiente e cultura. Bem, vamos começar pela cultura. Como toda a gente sabe, ou seja, quem está por dentro disso sabe, não é? Nós temos 3 ou 4 associações na freguesia, o Grupo de Bombos de Santiago, o Rancho Folclórico de Sopo, agora outra nova associação que surgiu, que é a Associação do Clube de Caça e Pesca de Sopo, da qual eu também faço parte, a Comissão Fabriqueira, e acho que não me estou a esquecer de ninguém. Se estou a esquecer, peço desculpa por isso. Essa gente, no passado como no futuro, sempre irão ter o nosso apoio, porque esta gente é que representa a freguesia, leva o nome da freguesia pelos mais diversos cantos do país e do estrangeiro, e eles sabem que connosco sempre contaram e sempre irão contar. Isto não é o falar... nestes momentos eleitorais, se houvesse um candidato opositor, dizia que aquele gajo está a fazer campanha. Não é por causa disso. É que eles sabem que connosco tem funcionado mesmo assim. Nós sempre fomos uma junta e acho que esperemos que futuramente, com esta nova equipa renovada, que continuaremos a ser, tenho esperança nisso e tenho esperança e certeza nisso, que iremos ser uma equipa sempre presente e sempre pronta a ajudar e a colaborar com as instituições da freguesia. Depois, agora temos aqui a colaboração com as entidades competentes, naquilo que nós estávamos, que eu acabei de referir há pouco, no património religioso. Estou-me a referir mais concretamente à Comissão Fabriqueira. Nós somos uma das freguesias em que mais capelas tem, mais nichos tem. Tem a Comissão Fabriqueira, neste caso, um vasto património a seu cargo, e nós queremos, porque acho que é de todo, é a nossa obrigação, é da nossa obrigação, não só da Junta de Freguesia, mas de todos os sopoenses, continuar e preservar aquilo que é o tal património que eu referi há pouco, que nos deixaram ficar. Depois temos em questão do ambiente. Isto, pronto, já é sempre aquelas coisitas que aparecem sempre nos manifestos eleitorais, não é? Continuaremos com o reforço dos ecopontos e dos caixotes do lixo. Uma coisa que nós neste mandato fizemos, e acho que é para continuar, de antes, quando nós chegámos à Junta de Freguesia, até houve uma ação que, salvo erro, era limpar Portugal, em que o senhor que lá foi na altura achou muito, admirou-se muito, porque nós, 3 membros da Junta de Freguesia, mais o funcionário, o Adelino, e mais a esposa do Pedro, a Ana, como é que nós conseguimos retirar tanto entulho das barreiras de Sopo, não é? E nós então optámos por mudar um bocado
o paradigma à coisa e o que nós temos feito é disponibilizarmos os meios da Junta, vamos buscar tudo isto que são monstros e mesmo materiais de construção, não vamos buscar, mas temos um sítio para as pessoas o depositarem e evitamos um problema de está tudo espalhado pela freguesia e para além do mau aspecto, os problemas que isso sempre traz, não é? Exato. E depois continuaremos também com a recuperação das presas e em pontos estratégicos para o apoio no combate a incêndios, que isso também é uma coisa que já iniciámos, só que, como eu referi há pouco, o património é tão baixo que um mês ou um ano fazemos uma coisa, no ano a seguir fazemos outra, mas isto, como o dinheiro não chega para tudo, naturalmente que ao fim de 8 anos levamos recuperadas 3 ou 4, salvo erro, que isto estamos a falar se calhar de uma 10ª parte do que existe na freguesia, não é? Por aí as pessoas têm que ter a noção de que as que estão mais ao pé das vias de comunicação, aquelas que têm melhor acesso para os carros de bombeiro, aquelas que a população mais se serve delas, e o princípio é sempre este, não é? Não podemos andar hoje aqui, amanhã ali, porque senão ou bem que fazemos uma coisa ou bem que fazemos outra. Não é? Exato. Depois, em relação à inclusão social, continuaremos com o nosso apoio à natalidade. Nós damos um subsídio por cada novo cidadão que chega a Sopo, cada miúdo que nasce, não é? Isso é para manter. Iremos continuar com o apoio aos idosos na marcação das consultas online, bem como na obtenção da isenção da taxa moderadora junto do Serviço Nacional de Saúde, não é? Do CNS. Depois, no termos de que é a educação e da formação, que foi uma das grandes bandeiras no nosso primeiro mandato, como toda a gente sabe, isto sofreu um corte brutal com a chegada da Troika a Portugal, não é? O governo deferiu prioridades, essa não era uma delas. Naturalmente que nós também levámos um bocado por arrasto junto das entidades formadoras. Agora, com este novo quadro comunitário, julgamos que irá aparecer aí uma nova oportunidade, uma nova janela, e iremos tentar lá aproveitar, direcionando esta formação mais para o campo agrícola. Juntamente a ver se conseguimos agilizar aqui com a Associação aqui de Agricultores aqui de Cerveira e com a Associação que representa os agricultores aqui em Cerveira, por forma a dar-nos formação nesse campo. Depois, do que é infraestruturas e equipamentos, aqui iremos continuar a reforçar a sinalização vertical. Isto é um aspecto que nós temos estado a tratar dele no último ano. Nós fazemos as coisas consoante temos disponibilidade para fazer e consoante a Câmara tem disponibilidade para o fazer, não é? Isto são coisas que toda a gente deve compreender, as vias são da responsabilidade do município. Está bem que nós temos protocolos de colaboração com o município, mas as coisas são como são, não é? Nós muitas das vezes não podemos estar a investir os poucos recursos que temos em... Isto é como diz o ditado, fazer filhos mulher dos outros. Exatamente. Depois iremos passar para a construção de um armazém que é necessário para nós metermos os equipamentos que a freguesia tem, uma cisterna que nós temos com o Grupo Garda para combate a incêndios, temos uma pick-up que adquirimos neste último mandato, da qual tem acoplado nesta altura o kit de combate a incêndios, adquirimos um braço de limpeza com a ajuda do município, um destroçador florestal, temos reboque, temos, enfim, o diversos equipamentos, e aquilo está tudo lá pouco um bocado deitado ao abandono, ou seja, lá depositado ao ar livre, e as máquinas ao tempo já sabem como é que isto funciona, vão-se degradando e há que ter um espaço digno para as acolher. Depois também iremos, é também o nosso objetivo, iniciar o alargamento do cemitério. Isto já é uma ideia que vem de trás. Nós na altura já tínhamos conversado com o pároco de Sopo, com o seu padre Abílio, por causa da cedência de um espaço, porque nós temos um problema no nosso cemitério, no cemitério da freguesia. O problema é a falta de espaço naquilo que é o geral, ou seja, quase todas as pessoas têm uma sepultura de família, só que a tradição não. A história diz-nos que muitas das vezes o pai
não quer que o filho seja sepultado junto com ele, ou a mãe não quer ir para junto do filho. Isso já tem sido casos que nos têm acontecido, e depois temos de ter um espaço para sepultar esta gente. Não é? E o grande problema que nós temos no cemitério é que não temos espaço para o público. Outro problema que nós temos é o ossário. Nós não temos ossário. Aqui temos lá um jazigo que era pertença de um senhor que tinha uma propriedade lá em Sopa. Entretanto, esse senhor faleceu, deixou ficar aquilo a junta, na altura achou por bem tomar conta do jazigo, e hoje fazem daquilo ossário. Aquilo, a meu ver, aquilo não é nada digno para quem... aquilo não é o fim que se deve dar, apesar de eu não ser muito católico, não é o fim que se deve dar a uma pessoa. Não é? Acho que um ossário devemos tentar construir uma coisa digna para que as pessoas tenham, no fim, um espaço onde possa velá-lo e respeitá-lo. Não é? E outra, ainda dentro do cemitério, aquilo que também nós pretendemos fazer é criar um ponto de apoio para guardar tudo aquilo que são os equipamentos que as pessoas utilizam para limpar as suas sepulturas, porque o que é que as pessoas fazem hoje em dia? Agarram no material, na sua vassoura, no seu baldito, na sua lixívia, e colocam-no por detrás da sepultura que é da família, ou então escondida lá no sítio qualquer. Acho que isso também não fica bem. A gente vai ter um espaço para isso, para guardar. Depois há aqui coisas que, dentro destas infraestruturas e equipamentos, aquilo que eu te disse há pouco, há que começar a pensar já na preservação. Não é aqui porque a roda já foi descoberta há muito tempo e aqui ninguém está para descobrir nada. Não é? Nós o que temos que é preservar sim, se for preciso fazer alguma coisa assim, mas esse deve ser sempre o último recurso. Nós devemos preservar, porque é uma coisa que esta conclusão já cheguei há muito tempo, quem nos antecedeu era gente muito esperta. É uma coisa engraçada, era gente muito esperta. E nós lá em Sopo, de facto, cada dia que passa, as pessoas demonstram quem nos antecedeu era mesmo gente, mesmo inteligente. As pessoas dizem, viveu num tempo diferente, sim, mas era gente muito esperta. E as pessoas, pronto, nós o que temos que fazer é preservar aquilo que nós temos. Infelizmente, o edifício que era a sede da junta, a antiga, depois está entregue ao Reixo, ao clube de caça e à gente que faz ginástica lá, né? Esse edifício precisa de uma reformazeta, precisa de ser substituída a cobertura, precisa de ser pintado. Estas pequenas obras também vão ter que ser feitas, não é? Vão ter que ser feitas. Não é uma obra de grande envergadura para chegar lá com a tesoura e o corta-fitas, mas não, são pequenas obras que se justificam e são necessárias fazer. Depois é necessário fazer uma pequena presa de combate a incêndios no lugar de France. Ainda temos estado a estudar o local para a colocar. Não sei em que ponto é que vamos ter que articular junto aqui com o Gabinete da Proteção Civil e se calhar aqui com a Câmara para ver qual será o melhor sítio, porque para além de nós termos o Rio Coura, que atravessa este lugar da freguesia, que é o lugar de France, não é? O certo é que quando existe algum problema, neste caso algum incêndio, torna-se extremamente difícil os bombeiros ou qualquer tipo de viatura ter acesso à água, não é? Então nós achamos por bem criar este ponto de água no lugar de France, tal como achamos por bem recuperar lá uma pontelha que fica perto dos Moinhos de France. Quem é do lugar sabe daquilo que eu estou a falar. É uma pontelha que já apresenta avançado estado de degradação e a Junta acho que deve de intervir para não se arrepender de hoje para amanhã, porque de facto aquilo já começa a constituir um perigo para quem lá passa. Depois, em relação mais do que a estas infraestruturas e equipamentos, nós o que temos vindo a fazer ao abrigo da lei de acessibilidade aos edifícios públicos por parte das pessoas com limitações de mobilidade, nós o que temos vindo a fazer, temos vindo a criar rampas de acesso a tudo o que é edifícios públicos. Agora o que temos passar para o ponto seguinte, essas rampas têm que ser melhoradas, tem que ser colocado
um pavimento, tem que ser colocada uma guarda, tem que ser criado ou reestruturado as casas de banho que existem nesses equipamentos, né, para dar cumprimento à legislação, e isso também passará um bocado por aí o nosso próximo mandato. Luís Araújo, de facto, e muito mais naturalmente. Sim, isto ainda vou a meio aqui, Carlos. Mais a meio. Mas, efetivamente, claro que sim. Mas, de facto, é um programa extenso e estamos convencidos que os vais conseguir realizar pelo menos uma grande porcentagem. Sim, isso como isso que tu estás a dizer, eu volto a referir o nosso manifesto de 2013 e no grau de execução que nós tivemos. Isto, tudo que é apresentado, são feitos cálculos, medições. Nós não prometemos nada sem saber com aquilo que vamos a contar. Naturalmente que nós temos sempre a colaboração de muita gente, tivemos no passado, temos no presente e vamos ter sempre no futuro. Existe um elemento de 2 ou 3 que são a cara visível de um projeto, mas por detrás disto está sempre muita gente no diário. Esta gente é que nos ajuda, esta gente é que faz que a gente cumpra estas propostas que apresentamos, senão pura e simplesmente isto não se justifica, não é? Luís Araújo é o nosso convidado de hoje, é o candidato Movimento Independente Todos por Sopo. Luís Araújo, num rodapé final, o que é que dizes à população de Sopo? O que eu digo é que as pessoas, para além de nós termos uma lista única, não é? Não haver oposição, as pessoas devem exercer o seu direito de voto e devem de votar. Por curioso que pareça, muitos dos casos, se calhar é só nestas alturas que eu não, mas algumas pessoas encontram outras pessoas da freguesia, é só na urna ou na secção de voto. É uma coisa engraçada, mas olha os anos que eu não te via, coincido com 2 anos, consoante o círculo político às eleições. O apelo que eu faço às pessoas é que as pessoas vão votar, intervenham no processo eleitoral, porque isso é fundamental. As pessoas têm que ter a noção de que a freguesia hoje está a ser gerida neste caso, por nós, por o Pedro, por a Catarina e por mim. Nos próximos 4 anos irá ser gerida por mim, por a Isabel e por o tio Luís, mas o que é certo é que nós somos meras figuras, isto é um tempo de passagem e as pessoas devem de intervir, devem se preocupar, e uma das formas de o fazer é votar, não é? As pessoas vão votar, exercem o seu direito de voto, votam em branco, fazem um desenho. Não interessa, as pessoas devem exercer o direito de voto. Naturalmente que no meu caso é uma situação diferente, ou no nosso caso é uma situação diferente, porque infelizmente, como eu disse há pouco, é a lista única, as pessoas não têm liberdade de escolha, mas devem de exercer o seu direito de voto. Isso é fundamental, porque para além da nossa lista, existem outras listas, há a Assembleia Municipal, há a Câmara Municipal, e as pessoas têm que exercer o seu direito de voto. Só assim futuramente é que terão argumento para poder reclamar, senão então não vale a pena as pessoas chegarem e dizer, mas este indivíduo não fez nada. Mas tu também não foste contribuir, nem deste o teu contributo para nada. As pessoas devem de exercer o seu direito de voto, devem manifestar a sua opinião, e se a opinião, neste caso, no ato eleitoral é pelo voto, devem votar. Luís Araújo, obrigado e já agora boa sorte para o trabalho a desempenhar nos próximos Obrigado. Antes de terminarmos, eu queria agradecer à RCC, na pessoa do Rui, pela oportunidade que me deu, a mim e em nome da equipa, de expor o projeto. Obrigado. Obrigado. E até à próxima. Autárquicas 2017, Concelho de Vila Nova de Cerveira. Ouça todos os dias, com exceção dos domingos, às 11 e às 17 horas. Entrevistas ao primeiro candidato às Assembleias e Uniões de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira. Conosco, Autárquicas 2017, aqui na rádio, às 11 e às 17 horas.